Boa noite, que a graça e a paz estejam com todos, amém? Eu sou o pastor Márcio, Conhecido já de muitos, e tem outros que eu não conheço. Graças a Deus a igreja aqui cresceu muito, e eu louvo a Deus por esse privilégio de fazer parte dessa igreja que tem cuidado tão bem de mim ali na Serrota, por meio das orações, por meio das contribuições, e eu louvo a Deus pelo cuidado dos irmãos. Que bom poder estar aqui, é um privilégio, Vocês, alguns não conhecem minha esposa, por favor fique de pé aí, apresentar a Vilma para quem não a conhece, os mais antigos conhecem. Ok, então para mim é um privilégio estar aqui, hoje à noite, podendo ministrar a palavra de Deus aos irmãos, poder também... hoje pela manhã a gente teve um tempo muito bom com algumas pessoas que pensam ou estão aí dentro do ministério de missões, e para nós foi um bom tempo ali. E eu estou na Serrota há muito tempo, como o pastor Clesiano já disse, e graças a Deus, Deus tem feito grandes coisas lá, como muitos já sabem. E se vocês pretenderem ir um dia na Serrota, fiquem à vontade, Lá está mais frio do que aqui. Então, vocês fiquem à vontade para a gente ir lá a qualquer hora, para a gente se conhecer melhor e vocês conhecerem o trabalho e tirar um bom tempo, Quem vai lá não se arrepende, Ok, então vamos abrir então nossas Bíblias para a gente meditar um pouco aqui nesse texto maravilhoso da parte de Deus. Está em Gênesis, foi lido hoje à noite. Gênesis 18, deixa eu só abrir aqui esse tablet. Gênesis 18, a gente já leu aí, hoje, e eu gostaria de ler novamente com vocês, a partir do 16 até o 19. Diz assim: tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse-lhe o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Verso 19: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Vamos orar mais uma vez. Gracioso Pai, louvamos o Teu nome pelo privilégio que temos de conhecê-lo, de desfrutar da Tua presença em nossas vidas. Obrigado a Deus, porque tudo vem de Ti. Obrigado por ter começado essa boa obra em nós, e eu sei que o Senhor há de completá-la. Louvamos o Teu nome por essa igreja, e te pedimos humildemente que a Tua palavra pregada nesta noite possa encontrar abrigo em nossos corações. Que a nossa meditação, Deus, ela seja agradável aos Teus olhos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Olhando para esse texto aqui, que Deus fala com Abraão, e é interessante que, quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a pensar nesse grande privilégio, pensando então do nosso tema, nesse grande privilégio e responsabilidade de formar adoradores, porque esse conhecimento de Abraão acerca de Deus, esse conhecimento que foi dado pelo próprio Deus a Abraão, é um grande privilégio, e ao mesmo tempo, o que Deus espera de Abraão é uma grande responsabilidade. E é pensando nisso que a gente vai meditar um pouco nesse texto, olhando digamos, para um contexto menor e um contexto maior, e pensando também na posteridade, no que viria sobre nós.
em relação ao que estava acontecendo na vida de Abraão aqui, justamente nesse texto. Então nós lemos aí, principalmente no versículo 18 e 19, que Abraão é dito pelos anjos, ou pelo anjo, que Abraão será pai de uma grande nação, poderosa, e por meio dele todas as nações serão abençoadas. E o 19, ele diz, pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Em outra tradução, é interessante esse versículo 19, que diz assim, deixa eu ler para vocês. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Isso aqui está na Almeida Revista e Corrigida. Muito bem, esses versículos aqui, como vocês percebem, eles nos remetem ao chamado de Abraão. Esses anjos aqui que chegaram para ele, a gente vai já ver esse contexto mais imediato para vocês entenderem, remetem ao chamado dele no capítulo 12, quando Deus o chama da terra, do uso dos caldeus, para ele ir para um caminho onde Deus chamaram, uma terra que mana leite e mel. E aí você percebe que também no 19 há um chamado ou uma declaração do próprio Deus de como Deus espera, com essa amizade com Abraão, com essa unidade com Abraão, o que ele deveria fazer, ou o que ele faria, que já era por natureza ter o conhecimento de Deus e o que sairá disso. É isso que eu quero que vocês prestem atenção, porque é um grande privilégio e uma grande responsabilidade para nós, como famílias que foram alcançadas por essas promessas que foram ditas desse texto aqui. Nós também temos a responsabilidade e o grande privilégio de viver como aquele que foi chamado Abraão. E aí, no nosso contexto imediato, o que está ocorrendo aqui para a gente chegar até esse texto? A gente percebe aqui que houve uma contenda entre Ló, os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aí, logo depois, Deus fala com Abraão. Ló vai para as campinas do Jordão, olhando lá para tudo aquilo que era mais seguro para ele. E Abraão fica do lado mais seco, digamos assim. E aí Deus imediatamente fala com Abraão. E aí eu gostaria que você voltasse aí nesse contexto imediato do capítulo 15. Diz assim, capítulo 15, versículo 1. Capítulo 15 de Gênesis ainda. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Depois desses acontecimentos, justamente esses momentos em que Abraão, os seus pastores tiveram essa contenda, e Abraão disse: se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Vocês lembram do texto? E aí, Deus aparece para ele, para fortalecer, dizendo a ele: não temas. Não temas, porque eu sou o teu escudo, teu galardão. E é interessante que no versículo 4, Deus continua falando a Abraão. Ele diz assim: a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o herdeiro. Deus está aqui fazendo uma promessa. Vocês lembram que Abraão não tinha filho, a sua esposa era estéril, e agora ele está fazendo uma promessa, fortalecendo, dizendo que ele é o escudo dele, e fazendo uma promessa, dizendo a ele que os seus filhos, ou o que sairia dele, se multiplicariam de sobremaneira. E é interessante que ele manda Abraão contar as estrelas dos céus. E aí, se ele o pudesse, e ele diz: será assim a tua posteridade.
Tudo isso quem está falando é o Senhor, meus amados irmãos. E aí no verso 7 ele diz, disse mais, eu sou o Senhor que te tirei da terra dos caldeus para te dar por herança esta terra. E aí no versículo 12 em diante, Deus faz uma aliança com Abraão, um pacto ali. E é interessante que vocês lembram desse pacto, que eles cortaram os animais, Abraão cortou o animal para eles passarem. E ali eles faziam uma aliança, talvez o Thales já ensinou isso, então não vai fazer, eu vou perder tempo falando sobre isso. E Deus passou sozinho, Abraão cai em profundo sono, no versículo 12, e aí ele diz que Deus, no versículo 17, sucedeu posto que o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. E aí, naquele dia, naquele mesmo dia, diz aqui a palavra de Deus, no verso 18, que o Senhor fez uma aliança com Abraão. E aí a gente conhece a história de Agar, e aí a gente dá um pulo para o capítulo 17, no versículo 2, depois que Deus faz essa aliança, que Ele mesmo jura por si mesmo, que essa aliança que Ele faria era eterna para com Abraão, Ele faz agora a promessa do descendente, daquele que se multiplicaria nessa terra. No versículo 2 do capítulo 17, ele diz assim, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. No versículo 4, olha só o que ele diz mais, depois que Abraão se prostra aos pés do Senhor. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de uma numerosa ou de numerosas nações. E aí no verso 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e da tua descendência. Percebam aqui, irmãos, que quem está falando é Deus, só quem está falando. Deus está dando o privilégio a Abraão, comunicando a sua bondade, comunicando o seu amor. Deus está prometendo dar a Abraão uma descendência gigante. Um homem já velho, uma mulher também já de idade, uma mulher que já tinha perdido os costumes das mulheres, também não podia ter filho. E Deus está fazendo uma promessa. Ele fez a aliança no capítulo 15. Depois que ele fez a aliança, Deus, ele agora faz as promessas. E essa promessa era que iria abençoar a família de Abraão e a sua posteridade. E aí é quando a gente chega no nosso texto aí, no versículo 19, o contexto aqui é que Deus veio falar novamente com Abraão no capítulo 18, apareceu o Senhor a Abraão. E aí Deus agora ia destruir Sodoma e Gomorra, e aí ele fala com Abraão, depois de todos esses acontecimentos, nesse nosso contexto imediato. Deus tem Abraão como um amigo. A forma que Deus fala aqui com ele é uma forma de alguém que, como diz no texto, eu o escolhi, ou eu tenho conhecido, digo melhor. Ele já tinha esse contato de amizade, as promessas, tudo que Deus realizou na vida de Abraão, já era visto. Então a conversa aqui foi uma conversa de amigo. Por isso ele diz no verso 17, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente será, ou virá a ser uma grande nação poderosa. E por meio dele serão benditas todas as nações da terra. E aí no verso 19, pois eu já o tenho. Olha que privilégio grandioso. Deus faz todo um projeto. E ele se apresenta a esse homem. Que privilégio para Abraão. No verso 19. E aí ele diz, e essa ordem
eu sei que Ele porá isso em ordem para a sua família. Ele vai passar adiante. Eu o escolhi, e que Ele há de ordenar os seus filhos. Deus entra na família de Abraão, entra na vida de Abraão, e derrama todos os seus, digamos, todas as suas bondades e a sua graça sobre a vida desse homem. E agora, Abraão, ele entende isso, e a responsabilidade dele agora é que o próprio Deus aguarda e espera dele que ele dê continuidade. E o que é interessante, meus amados irmãos, que Deus, fazendo essa aliança a Abraão e aos seus descendentes, Deus também está apontando para Abraão o caminho que deve ser seguido dentro dessa aliança eterna. Não só para ele, mas também para a sua posteridade. E todos os que fazem parte das bênçãos eternas. Todas as famílias, lembra? Nele serão benditas todas as nações. É o que Deus diz para Abraão. E aí eu gostaria de olhar com vocês, rapidamente, pensando aqui nesse contexto imediato e agora num contexto mais amplo. Olhando não somente para a posteridade de Abraão, mas também olhando para trás. Porque Deus, Ele está fazendo promessas. E Deus aqui está inserindo Abraão no seu plano original para a família. O plano não mudou. Deus pega Abraão e faz dele uma família abençoada para abençoar as famílias da terra. E esse plano ainda é o plano original de Deus. E o plano original de Deus é que os homens, ou digo melhor, lá em Adão, quando Deus o chama, era de espalhar a glória de Deus, de espelhar a glória de Deus. A ordem de Deus para Abraão, ao escolhê-lo, era essa também. Fazer com que os seus filhos, depois dele, guardassem o caminho e proclamassem o seu nome em todas as nações, praticassem a justiça. E olhando aqui num contexto mais amplo, voltando para Adão, desde o princípio, quando Deus criou a família nesse mundo, Deus, o Criador, tinha a intenção de fazer conhecido por meio dessa instituição. Deus queria se fazer conhecido por meio da família. Ao dizer ao primeiro homem e à primeira mulher, crescei, multiplicai e empestai a terra, significa dizer, expandir e reflitam a glória de Deus por toda a terra. Multipliquem-se, era o que Deus disse para Adão. E a gente percebe que no contexto geral, também Abraão estava dentro desse plano divino. E você vai perceber que nós também estamos. E aí, meus amados irmãos, tem uma teologia sobre a família de Dever, como é o nome dele? Pronto. Que é muito interessante. Eu tirei algumas lições dele lá, falando sobre esse assunto, nessa questão de multiplicar, crescer e multiplicar. E ele fala, eu achei muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês, essa questão de que o plano de Deus era de expandir a glória dele, mandar, ou fazer por meio daqueles que foram chamados, foram agraciados por ele, que tem essa amizade, que tem esse privilégio de conhecê-lo, fazer-se conhecido por meio dos seus filhos. E aí em Gênesis 1:28, pensando no que diz essa teologia da família, Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multiplicai-se, encham a terra, dominem sobre tudo, Deus diz para Adão. Então multiplicar, encher e dominar, isso ocorreria naturalmente por meio das famílias, que iriam se formando e espalhando a glória de Deus sobre toda a terra. Contudo, a gente sabe que em Gênesis 3:6, uma nova realidade para a família, ao se multiplicar, aconteceu. Em um ambiente de rebeldia, e aí tudo se tornou uma catástrofe. Vai dizer lá em Gênesis 3:16 que
a mulher Deus declarou quando eles caíram. E ele diz, Deus para eles: multiplicareis grandemente o sofrimento na tua gravidez. Lembra que a primeira ideia era multiplicar, expandir a glória de Deus, multiplicar. Mas infelizmente, com o pecado, a palavra multiplicar mudou de tom. E agora Deus estava falando para a mulher: multiplicarei grandemente o sofrimento da tua gravidez. O primeiro propósito de Deus para a família era a grande comissão: multiplicar, expandir. O casal, ele deveria reproduzir a imagem de novos adoradores. Eles iriam estender o domínio até os confins da terra. Agora o que nós vemos é a disciplina de Deus, que decreta, como mostra que o pecado atingiu o seu propósito para a família. Vai dizer David Merck: a dor não é somente em um simples parto. É muito mais do que isso. Ele vai dizer que o texto diz, literalmente: multiplicarei sua dor e concepção. Múltiplos nascimentos significa múltiplas dores, diz David Merck. Tudo está relacionado com a relação de criação de filhos em um mundo agora poluído. A dor e o sofrimento agora fazem parte da família. A dor e o sofrimento não está relacionado ao parto em si, mas em todo o processo, desde a sua concepção até o fim. Diz também David Merck. E aí, meus amados irmãos, perceba que nesse propósito geral, que Deus faz o chamado a Abraão, a escolha, você percebe que lá em Adão, a quebra pelo pecado dessa expansão do reino, da missão de Deus por meio de adoradores, de filhos, de família que trariam adoradores, esse privilégio e essa responsabilidade, elas foram perdidas por conta do pecado. E aí, meus amados irmãos, lembra que a gente percebe que hoje essa necessidade da nossa família na igreja, a necessidade de proclamar o reino, ela tem sido tomada. E muitos de nós têm esquecido esse privilégio de pertencermos a Deus, de termos uma responsabilidade. Infelizmente, nós olhamos muitas vezes para a família em si, e a gente parece que ela ficou desfigurada. Ela não tem mais essa alegria de pertencer ao reino, ou pertencer a Deus, e ter uma missão e uma responsabilidade. E o pecado foi quem fez tudo isso. O coração dos homens endureceram-se diante desse privilégio e dessa responsabilidade. E aí, nessa nova realidade do pecado na terra, o que se multiplica é maldade. Em vez de multiplicar-se a imagem de Deus nítida, como fruto da união de um casal, agora o que se introduz no mundo são pecadores, com a imagem de Deus distorcida, diz Merck. O que se vê não é mais a imagem de adoradores, mas sim rebeldes. A palavra multiplicar-se, ele vai dizer, aparece mais algumas vezes na Bíblia, depois dessa. E ele diz que os homens começaram a se multiplicar e nasceram filhas, no capítulo 6, verso 1. No 5 ele diz, e o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. E toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Deus queria que a família refletisse a sua glória e a sua imagem. E o seu reino por meio do serviço mútuo,
mas o pecado complicou tudo. Essa tarefa ficou muito difícil. Então, só relembrando a nossa história, a primeira família enfrentou consequências horríveis, desfigurada da imagem de Deus. Adão e Eva experimentaram muitas dores. Um filho matou o outro e o outro sumiu. Foi rápido demais, andou errante pelo mundo. Tudo isso ocorreu por conta do pecado. E aí a gente busca nas Escrituras, a gente dá uma olhada nas Escrituras buscando, né, para ver se a gente acha alguma família perfeita. E a gente não acha. Não acha. E na verdade, Deus não busca famílias perfeitas, mas Ele redime pessoas para fazerem parte de sua família debaixo da redenção. E foi exatamente isso que ocorreu na vida de Abraão. Por isso você vê que quem faz o chamado é Deus, a aliança quem faz é Deus, tudo é Deus que está fazendo. Ele faz com que tudo aconteça. Deus está trazendo Abraão para ser seu amigo, e agora Ele quer que ele faça isso, Ele apresente isso para os seus filhos, e os seus filhos como multipliquem-se na terra e levem a gloriosa palavra de Deus, o conhecimento de Deus, essa amizade de Deus para todas as famílias. A prova disso que o Senhor está fazendo com Abraão, derramando sobre ele todas as suas bênçãos, nós percebemos o grandioso privilégio que um homem tem na terra. Deus derramando sobre ele sua grandiosa graça. O homem não merece isso. A gente olha o que o pecado fez com as famílias na história que nós acabamos de ver. Agora Deus chama Abraão e Ele dá esse privilégio de conhecê-lo. E ao conhecê-lo, Deus diz: você agora vai colocar em ordem os seus filhos. Cresçam, expandam-se. A minha glória vai ser espalhada por todas as nações por meio de Abraão. E aí é interessante, irmãos, que dentro desse contexto também de Abraão e Ló, a gente vê a diferença de famílias que crescem debaixo da graça de Deus e famílias que crescem com uma cultura anti-Deus. Abraão, imaginemos aqui, Abraão, dentro da sua cultura familiar, adorando a Deus, e ele ordenando ao seu filho Isaque, não é, que nasceu já, o menino já nasceu, eles já eram velhos. E o que será, como era a cultura deles ali, no dia a dia? O que eles conversavam? Como era gerido a família de Abraão? Certamente, Abraão contava para Isaque as experiências que ele teve com Deus. Sara também deve ter contado como Deus se apresentou a ele. Que privilégio, meu filho. Que coisa gloriosa, como tudo aconteceu aqui. A gente já era velho e Deus apareceu para a gente e você nasceu, você é filho da nossa velhice. E ele sacrificava para o seu filho ver. Imagine como era aquela família ali. Aquela família regida pela cultura de Deus. Eles conversavam sobre o que Deus prometera a eles, a aliança que eles tinham com Ele. Era o que eles transmitiam, era o que os pais transmitiam aos filhos. E às gerações futuras. E você sabe como foi que Isaac terminou. A gente conhece a história no Gênesis. Agora dê uma olhada, pensando um pouco aqui na história de Ló. Ele criou seus filhos numa cultura anti-Deus. Eles pensaram na segurança, pensaram no bem-estar, mas Deus, as promessas de Deus não estavam com eles. E você viu como trágico terminou a família de Ló. A resolução que as filhas tiveram, percebe-se que tipo de cultura elas foram criadas. Olhando para isso, pense um pouco.
como você está criando sua família? Como você, qual é a sua cultura? Deus é reconhecido na sua casa, nas suas atitudes? Você conta a Deus o que Ele fez na sua vida? Você fala: que privilégio, filho, nós pertencemos a Deus. Como muito falou o pastor Clesiano ontem, né? Vamos para a igreja. Como é a sua cultura na sua casa? O que você valoriza? Eu fico pensando aqui numa experiência que Abraão teve com Isaac. Vocês lembram que ele foi sacrificar o filho? Ele era um adolescente, Isaac. E eu percebo quanto Isaac e Abraão, eles tinham um amor mútuo por Deus. E como naquele momento ali, Isaac, por ser o filho, ele confiava muito no seu pai. Porque eles subiram ali e eles viram ali tudo preparado, estava faltando só o sacrifício. E Abraão diz: Deus proverá, diz para o seu filho. Agora imaginemos o seguinte: quando ele chegou lá no monte, ele deu as mãos para ser amarrado. Ele confiava no Deus do seu pai. Será que o seu adolescente te escuta? Te ouve? Ele confia em você? Ele confia no seu Deus? O amor de vocês por Deus é mútuo devido às experiências. Como é a sua cultura na família? Como você vive na sua casa? Os seus filhos vibram com o seu Deus em ver a vibração que você tem por Ele? Muito cuidado para a gente não deixar muito a cultura de Sodoma e Gomorra entrar em nossos lares. Aonde pai não confia no filho, filho não confia no pai, aonde não há unidade, não há amor, não há busca pelo Deus verdadeiro. Muito cuidado. Pensando nisso, meus amados irmãos, que a posteridade de Abraão viria, e aí você vai ver no decorrer da história como Deus foi abençoando a sua posteridade, multiplicando. E aí Isaac, Jacó e as 12 tribos, e a palavra de Deus chegou, e Deus ensinou a eles, Deus estava sempre com eles, Deus fez uma promessa e continuou cumprindo essa promessa. E aí, dentro desse contexto, o privilégio e a responsabilidade de cuidar da nossa família não está presa a nós mesmos. Nós só precisamos seguir o caminho. Só precisamos seguir o caminho que o próprio Deus já estabeleceu em sua palavra, que foi declarada a Abraão e a sua posteridade. E o que a gente percebe é que o que nós hoje devemos fazer é buscar sempre fazer a vontade de Deus em nossos lares, buscar a redenção, a restauração dessa imagem que foi perdida, principalmente na nossa família, dentro da nossa casa. Deus queria, lá no princípio, que o reflexo e a expansão dele fosse vista nas famílias, multiplicando-se os filhos. E a exortação das Escrituras para nós é enfatizar esse processo, continuar a formação espiritual dos nossos filhos. Ordene os seus filhos, cuide da sua família, cuidado com essa cultura falsária. Nós já temos a cultura cruciforme para a gente colocar em nossas casas.
colocar em nossas famílias. As Escrituras faz com que a gente enfatize isso. E pense sempre assim, irmãos, que grande privilégio eu tenho. Que grande privilégio eu tenho. E que grande responsabilidade eu tenho. Nós não estamos só para cuidar de nossos lares, de fazer o nome de Deus conhecido. Nós só precisamos enfatizar os textos que a palavra de Deus nos apresenta, assim como os textos que Deus deu para a posteridade de Abraão. Deuteronômio capítulo 6, uma ótima forma da gente fazer isso é que a gente possa colocar isso em prática dentro das nossas casas. E vai dizer em Deuteronômio 6:4, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a tua força. Que todas as palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração. Ensine com persistência aos seus filhos. Essa é a cultura que deve ser criada em nossos lares, para a gente refletir a glória de Deus. É isso que Deus espera que nós ordenemos às nossas famílias. Aqui está o caminho a ser seguido. Conserve as palavras dentro da sua casa, falando dentro da sua casa, andando no caminho, quando estiver deitado. Escreva nos batentes, nas portas, nos portões. Que interessante o caminho que Deus nos oferece para a gente ter uma família forte. Nós temos esse privilégio da parte de Deus. A nossa responsabilidade está aqui, em levar a palavra de Deus para dentro de casa. Outra coisa interessante, diz no Salmo 78, versículo 1, ele diz assim: povo meu, escuta o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Então, em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louvores feitos ao Senhor, e o seu poder e as suas maravilhas. Ele decretou estatutos a Jacó, e em Israel estabeleceu lei, e ordenou os nossos antepassados que ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte o conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles serão como não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes. Percebam aqui nesse salmo que a ideia é que nós venhamos transmitir as experiências e o contato dessa amizade que eu tenho com Deus. Sabe, contar para os seus filhos o que Deus fez na sua vida. Você tem algo ao contar para o seu filho? O que ele realizou na sua vida? Você gasta tempo com ele, contando como Deus foi gracioso na sua vida? Pregar para o seu filho? Ensinar o seu filho? Eu me lembro que uma vez eu passei um pedaço de noite, os meus filhos, a Sara e o Gabriel, adolescentes, e eu preguei sobre o inferno para eles. E eu me lembro que eles começaram a chorar. E eles começaram a chorar, e não paravam mais de chorar. E eu entrei no quarto já preocupado. Eu disse, meu Deus, será que eu peguei pesado? E eu disse, mas nesse dia foi pesado mesmo, eles não paravam de chorar, e eu fiquei preocupado. E ainda bem que o choro não foi somente um choro falsário, foi de arrependimento. E eu costumo, contando aqui um pouquinho da minha trajetória na criação de filhos, logo quando eles eram crianças, a gente fazia culto todo dia.
todo dia, e aí eu pagava muito mico, porque eu imitava os animais que entravam na arca. Era bem fácil, né, essa parte. E aí, e aí, e aí a gente se divertia aprendendo a Bíblia. É o privilégio e a graça que você tem de poder ensinar isso para o seu filho. É muito bom isso. E a nossa família, ela precisa ser forte. E eu só entendo que a sua família, a minha família, só vai ser forte se você entender isso que Abraão entendeu, a graça que o alcançou. Ele foi inserido no plano de Deus, na aliança eterna. E os próprios anjos, ao declarar que por ele ser amigo deles, ele ia dar continuidade a isso. E eu e você, nós fomos alcançados também pela bênção de Abraão. Amém? Fomos alcançados por essa bênção. Então, por que eu me isento da responsabilidade de mostrar isso para minha família? De ser alguém vibrante, de alguém que de fato ame o Senhor, de que seja verdadeiro aquilo que eu tenho vivenciado em minha casa, na minha família. Sabe, irmãos, nós estamos fugindo dessa nossa responsabilidade. A gente quer muito privilégio, mas a gente foge da responsabilidade. E eu já vou concluindo que os pais têm essa grande responsabilidade de ensinar. É os pais. A responsabilidade é sua, totalmente sua, e é um privilégio, lembre-se disso. Você foi inserido na família de Deus para expandir a glória de Deus sobre toda a terra. Então não fuja dessa responsabilidade. Você precisa abraçar essa responsabilidade com todo amor. E os pais têm essa responsabilidade de transmitir a fé. A sua fé pelo discipulado aos seus filhos. Você tem essa responsabilidade. É você, pai, que tem que discipular o seu filho. A primeira responsabilidade dos pais é levar a criança à conversão pelo conhecimento da miséria do seu coração e da perversão dele. E que Deus está irado com seu filho. E você precisa abrir os olhos para essa realidade. Os pais precisam levar os filhos cada vez mais em direção à imagem de Deus. Não fujam dessa responsabilidade. Não terceirize isso. Se você quer a sua família forte, não terceirize isso. Ensine o seu filho em casa. Seja um exemplo para eles de adorador. A base do ensino bíblico vai dizer, num livro que eu me esqueci o autor agora desse momento, mas diz que a base do ensino bíblico deve ser da sua casa. A base do ensino bíblico deve se dar em sua casa. Mas infelizmente vivemos em dias de terceirização da educação bíblica. Os pais se isentam da responsabilidade e do privilégio, delegando exclusivamente à igreja a instrução bíblica dos filhos. Lembrem-se, a escola ou a igreja, e a escola bíblica em especial, é cooperadora dos pais, e não o contrário. Ela é o suplemento para o ensino que se ministra no lar. A responsabilidade é nossa. O privilégio dos pais de ensinar os filhos no caminhar no Senhor. O lar é o ponto de partida da vida de qualquer cristão. E depois ele vai para o templo. Igreja forte se faz com famílias fortes,
que assumem a responsabilidade de expandir e refletir a glória de Deus em suas casas, reconhecendo o privilégio de serem alcançados pela graça salvadora de Deus. A responsabilidade, se nós queremos de fato ter uma igreja forte, precisamos ter famílias fortes. Deus criou a primeira família, Adão e Eva. Deus se tornou amigo deles. Deus disse: agora cresçam, expandam, reflitam a minha glória, multipliquem a minha glória. O pecado entrou no mundo e essa multiplicação mudou de tom. Infelizmente. Agora Deus, na sua graça, Ele insere pessoas dentro da sua missão, e uma delas é Abraão. E Abraão chama a família. Deus chama a família de Abraão. E essa família tem agora a responsabilidade de expandir a glória de Deus. E Deus, na sua graça e bondade, faz com que ele cresça e multiplique-se. E Deus faz uma promessa eterna a ele, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E agora eu e você fazemos parte dessa promessa, dessa aliança eterna. Como pode eu querer fugir da responsabilidade de dar continuidade a tão grandioso privilégio de expandir e refletir a glória de Deus aqui na terra? Cuide da sua família. Gaste tempo na sua família. Tempo de qualidade, de ensino. Deus nos aponta o caminho. Fale das suas experiências com Deus. A sua vida com Deus. O desfrutar da sua amizade com o Senhor. Como você tem vivido? Qual é a sua cultura? Que tipo de cultura você tem estabelecido dentro da sua casa? Isso será refletido alguns anos para frente. Se realmente você ensinou a cultura de Deus na sua casa, ou se você deixou a cultura de Sodoma e Gomorra entrar na sua família. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos faça famílias fortes. E o segredo é esse. Que você e eu reconheça o privilégio e assuma a responsabilidade de cuidar de nossas famílias, para refletir e expandir a glória de Deus, começando em nossa casa, na igreja e em qualquer lugar que nós estejamos. Amém? Vamos orar. Gracioso Pai, te louvamos pelo privilégio que temos de te conhecer. Obrigado pelo teu cuidado em nossas vidas. Obrigado por ter nos achado. Andávamos errantes, perdidos, e o Senhor nos alcançou. Hoje nós temos o privilégio de te conhecer. Fazemos parte da aliança eterna. Vivemos no teu reino, Deus. E queremos apresentar isso para os nossos. Nos dá, Deus, a capacidade de ensinar os nossos filhos. Que as nossas famílias sejam fortes. Para que a igreja seja forte. Ajuda o teu povo aqui neste lugar, Senhor. Faz com que eles entendam o privilégio de pertencer à aliança eterna. E a responsabilidade de formar adoradores, aonde quer que eles estejam. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém.